A bancada do Podemos, por gentileza, senhor presidente. Da tribuna, Rafael Bueno. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje, lendo uma notícia sobre a questão da Codeca, fico muito preocupado, Bressan, que o senhor que está liderando uma reunião para a semana que vem, na segunda-feira, às 16h, porque recentemente nós aprovamos um projeto de lei aqui na Câmara que destinará 4 milhões de reais para a Codeca, para tentar ajudar um pouquinho no caos que ela se encontra. Aí, quando eu fui ler o Jornal Pioneiro de hoje, online, diz que não tem dinheiro para pagar o 13º dos trabalhadores. Porque esse recurso que nós enviamos é justamente para comprar os containers e também para aquela questão dos servidores que irão se demitir, pagar a rescisão contratual deles. Então, imagina, Cadório Brett, que a Codeca, a Câmara de Vereadores, está envolvida e, principalmente, o prefeito Adiló. Alguma coisa tem que ser feita. E eu volto a reiterar, por mais defensor que eu sou, e quem me conhece sabe da minha história, defensor dos movimentos sociais, defensor de lutas, de manifestações, das pessoas poderem reivindicar seus direitos, suas conquistas, nós estamos no estopim de um caos que é irreversível. A Codeca já está naquele precipício, segurada por um fiozinho de cabelo, não é nem por uma corda mais, é pelo fiozinho de cabelo. E que a gente já está olhando lá embaixo e eu já estou vendo que não tem mais nem como segurar aquele fiozinho de cabelo, que já caímos barranco abaixo. E aí, vereador Felipe? E aí, presidente, o que nós vamos fazer? Eu, sinceramente, não tenho formação em gestão, mas eu tenho a luta do dia a dia que os meus vizinhos uma parte, senhor vereador, quando possível, me pedem, me imploram, o pessoal do interior pede, me implora, né? A questão dos lixões, nós aprovamos um projeto hoje aqui, a questão do banco de materiais, mas os lixões estão aí, os containers estão quebrados, daí, como o container reciclável e o outro, se está quebrado e está cheio, o caminhão não busca o lixo. Permite uma parte. Já aconselho, não busca o lixo. Daí fica de um dia para o outro. Os bairros onde não tem coleta diária, por exemplo, aqui no meu bairro Cristo Redentor, nós temos coletas diárias porque é mecanizada. Aí pessoas de outros bairros estão vindo colocar os resíduos nos nossos containers. Daí é por toda parte. A gente não consegue mais nem caminhar nas calçadas, além, porque é o lixo que é no entorno, né? E daí as pessoas, quando vão fazer uma mudança, colocam, né, tudo lá nos containers. Então nós estamos num caos. E eu falo só disso, dos resíduos, eu não estou nem falando das obras. Agora, só se o prefeito Adiló e aqui os colegas que fazem parte dessa frente parlamentar da Codeca estão mentindo. Mas eu quero dizer para vocês, e comunidade, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Por exemplo, a questão do setor, e não estou chamando os servidores de responsáveis e vagabundos, porque foram direitos adquiridos por eles, que eles têm direito, mas tem que ser revisto, porque senão eles mesmos vão... Eles estão sendo suicidas dele mesmos. Né? Os assassinos e suicidas dele mesmo. Por quê? Se tem chuva, eles não vão trabalhar. Daí, quando tem sol, eles vão trabalhar e fazem hora extra para compensar aqueles dias, mas aqueles dias que eles não trabalharam, ninguém pagou. Então, quer dizer que nós estamos pagando 2 vezes e mais com porcentagem conforme o horário que é pago. É? Se chove, o pessoal da varrição não vai. Daí tem um evento, por exemplo, agora na festa da uva, vamos trabalhar sábado, domingo, feriado, para a gente, né, dar conta disso. Não tem banco de horas. Né? Então, chega num ponto que ou eu tenho pena de meia dúzia de pessoas, ou eu tenho pena da minha cidade. E eu fico com as pessoas da minha cidade que precisam de atendimento na íntegra. E que está chegando o IPTU agora nas casas das pessoas, aqui vai começar a ser impressa as contas do IPTU. Parte, vereador. E se não pagar, não tem o que fazer. Então eu me atento aqui a toda a comunidade de Caxias do Sul, que vai pagar seu IPTU, para que se una com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura nessa causa. Porque todo mundo está reclamando. Mas eu não sei o que fazer mesmo, sinceramente. A gente tem que achar uma alternativa.
E eu acho que os sindicatos que ficam atrás, talvez, no ar-condicionado a maior parte do tempo, só reivindicando, né? E aí não participando da luta diária dos trabalhadores que estão possivelmente vão ficar sem emprego, porque a Codeca vai quebrar, isso a gente sabe. E aí, Marisol, tu já antecipou que o prefeito Adiló não quer. Eu sei que ele não quer, mas ele não quer, mas é o que se avizinha. É o que se avizinha. E eu volto a dizer, o Adiló que botou Caxias do Sul na vitrine mundial. Nós aparecemos na Europa, uma das cidades mais limpas do Brasil. Como é que nós vamos recepcionar os turistas aqui que vêm de Farroupilha, de Bento, de Flores da Cunha? Não estou nem dizendo que vêm de outros municípios, né? Que tem lixões a céu abertos. Então, eu faço esse debate como meu último grande expediente. Semana que vem eu vou utilizar ainda as declarações de Lida, mas o grande expediente oficial para que a gente possa atentar a esse tema e no primeiro semestre do ano que vem a gente resolver esse imbróglio que estamos vivendo. Primeira pessoa que pediu a parte, o D'Ambrosio. Depois eu quero lembrar um pouco passado que o camisa 10 do governo Sartori, Adiló Domênico, mostrou para o mundo, né, que a coleta mecanizada era possível, que o DCC funcionava, avalizou com suas mulheres para a compra de caminhão. A gente tem que lembrar essas coisas. Mas lembrar que o voto pode levar ao bem, mas pode levar ao precipício. 22 milhões em 3 anos com o governo Guerra, deixado cravado na Codeca. Isso não tem explicação. 22 milhões de prejuízo em 3 anos é porque não dá serviço. É porque não repassa aquilo que é recolhido no IPTU. Não é possível. Não tem matemática que funcione. Bom, eu vi a reportagem que não tem dinheiro para pagar o 13º, e é uma preocupação, parabéns, é uma preocupação que nós estamos tendo todo esse ano, e que bom que a Câmara, com a frente que o nobre colega criou, também está junto nessa questão. Eu sugeri naquela reunião lá, que estivemos com o seu Camires e com o Bressan, e a direção, eu sugeri que esse conselho para negociar com a Codeca tenha o Giane, o Fabrício e o João Ues junto. E mais a Câmara. Que eu tenho certeza que vamos encontrar saída com os sindicatos. Tenho certeza. Mas tem que ter preocupação do Executivo, a Câmara e o sindicato principalmente. Isso nós precisamos. Então, é urgente. Porque se coloque na função da Ellen. Vem o 13º, não tem de onde tirar. Então, parabéns, que preocupação que traz essa casa, mas o Executivo precisa nomear alguns nomes para estar junto nessa negociação. Vereador D'Ambrosio, só recapitulando, eu lembro, né, quando ganhou o cassado, os servidores lá da Codeca, que foram os maiores cabos eleitorais na Zona Norte, soltaram fogos de artifício. Eles ajudaram a falir a Codeca também, porque votaram em peso, foram iludidos. E enquanto a Câmara defendia e alertava, eles continuavam aplaudindo. Então eles também têm uma parcela de culpa. Vieram aqui, inclusive, protestar contra mim. E quando eles 40 foram demitidos, eu subi essa tribuna aqui, entrei na Justiça, e os 40 foram reintegrados. 40 servidores da Codeca. E nem fui pedir voto para eles, né? Mas aí, vereador, só para lhe passar a sua parte, vereador Felipe, o que o senhor fala é importante. O prefeito de lá ele tem que ser claro, tem que ter clareza. Jogar limpo. Porque senão ele vai se arrastar até o último dia do governo dele, sem resolver essa situação. E eu dou um prazo que eu acho importante, tem que ser resolvido até o final do primeiro semestre de 2022. Passa a festa da uva, Caxias do Sul tem que se dedicar a esse tema. Porque é o futuro da limpeza urbana. E aqui eu falo, e eu recapitulo, os vereadores foram subprefeitos, um lixo que é mal colocado na lixeira, ele vai para a Boca de Lobo. A Secretaria de Obras, que podia estar fazendo reparo em outros espaços, tem que estar lá desentupindo Boca de Lobo. Uma criança, vereador Scalco, que não coloca os resíduos corretamente na lixeira, porque quando coloca o lixo na lixeira, cai, porque não tem a lixeira
né, consertada, vai para o chão, a mesma coisa, é uma deseducação ambiental. Então, são uma série de fatores. E nós precisamos resolver. O prefeito precisa destrinchar isso daí. Eu não sei se o problema é a diretora da Codeca, como muitos falam. Eu não sei se o problema é econômico, porque agora nós aprovamos 4 milhões por nada. Porque agora não vai ter dinheiro para trabalhar. O que o sindicato vai fazer? Vamos fazer greve. Peça uma declaração de líder para ceder os aparos. Em declaração de líder bancada do PDT permanece Rafael Bueno com a palavra. Depois, Rafael. Então, a Câmara de Vereadores tem que ser parceira do prefeito de Ló, mas ele também tem que jogar claro, limpo, o que ele quer. Não ficar no meio termo, tem que jogar claro e nós, a Câmara de Vereadores, apoiar. Primeiro o vereador Felipe e depois... Vereador Rafael, acho extremamente importante o tema que o senhor traz e o formato com que o senhor traz para o debate esse momento. A gente fazendo uma rápida análise, o que os municípios maiores sonham em ter o controle? A água e o lixo. Caxias hoje não depende de ninguém com relação a esses dois temas. Então, o assunto que o senhor traz nesse formato, ele é tão relevante, porque a gente está a ponto de perder o controle do lixo. E aí nós vamos abrir a cidade para tudo aquilo que aconteceu em várias cidades do país, que é a entrada da máfia do lixo. Né? Nós tergiversarmos aqui, né, e entendermos o que está acontecendo, os urubus estão de olho no lixo de Caxias do Sul. Literalmente de olho. Nós temos o controle aqui. Hoje nós temos o controle ainda da água e do lixo. Concordo com o senhor, nós temos que tomar uma definição logo. Conversei com o vereador Scalco ontem pela manhã e hoje pela manhã disse, vereador Scalco, fui correr hoje pela manhã às 5 horas, tem ruas de Caxias que tu não consegue caminhar de tanta sujeira. E não vamos longe, vamos aqui na Alfredo Chaves. Se o senhor passasse na Alfredo Chaves ontem às 5 horas da manhã, tinha mais recibo das lojas todas ao redor aí no chão, e não é culpa das lojas, obviamente, mas tinha mais coisa espalhada no chão do que dentro dos containers. Então não dá mais para seguir desse jeito. As pessoas não entendem mais que a Codeca é de Caxias, que a Codeca pertence a Caxias. E a gente tem que fazer essa análise criteriosa por entender que para o município do nosso porte é importantíssimo a gente manter o controle da água e do lixo, e nós estamos perdendo aos poucos o controle do lixo. Isso aí, vereador. E hoje, se tu fizer sair na rua, perguntar para as pessoas, ninguém mais quer a Codeca. É que nem os Correios, que antigamente era a melhor empresa, hoje ninguém mais quer os Correios. Declaração E de nós não líder podemos do chegar a esse ponto. PSDB. Seu parte, vereador. Primeiro o vereador Bressan, depois o Cadore. Obrigado, vereador Rafael tinha pedido a parte. Vereador Rafael, só gostaria de dizer aqui que no começo do ano, e acho que talvez isso a gente não tenha falado, mas eu tinha. No começo do ano eu tinha uma desconfiança da presidente Hélio. Eu tinha, falei na tribuna, porque eu quando falo eu cumpro até o final, mas depois eu vi que não é. A estrutura, como o senhor disse que a Codeca sempre foi exemplo, a estrutura é praticamente a mesma. Os funcionários até aumentaram. O que não está acontecendo é o que nós estamos falando agora e nós estamos reivindicando. Não há um consenso entre sindicato, funcionário, que é meia dúzia de laranja podre, tá? Que infelizmente ficam fazendo a cabeça dos outros e estão enterrando todo mundo. É isso que está acontecendo. Porque no passado, como o vereador D'Ambrosio falou, nós discutimos várias vezes, o governo Cassado, que não se menciona o nome desse cara aqui, acabou com a nossa Codeca. Acabou. Só que o vereador D'Ambrosio estava lá na reunião e disse, vamos passar mais serviço para a Codeca. E o Cid falou, não foi sequer a secretária, a presidente Ellen que falou. O Cid falou, com essas palavras, não tem mais como repassar, porque a gente já está cheio de serviço, não vamos dar conta e está dando prejuízo. Já está dando prejuízo. Então, se passar mais ainda, vai dar mais prejuízo ainda. Então, a situação é complicadíssima. É a hora que nós estamos, graças a Deus, estamos aqui se unindo. Todos os vereadores estão com o mesmo propósito. Nós sim queremos salvar. E juntamente com a Ellen. Hoje, eu defendo a presidente Ellen em todos os sentidos, porque realmente ela colocou que ela quer salvar a Codeca. Antes eu tinha desconfiança, agora não tenho mais. Como ontem pedi para quem viesse de fora, se fosse nesse sentido, que a Lara, essa sim tem que ser demitida. Agora a Ellen está fazendo um grande trabalho. Obrigado, vereador. Vereador Cadore, depois Marcon, depois foi tirado. Depois vereador Rafael, primeiro parabenizar o assunto, volta à tona novamente, e parabenizar o Legislativo e o Executivo. Porque nós juntos estamos tentando fazer alguma coisa. Agora, é visível que o sindicato
está interferindo, está agindo com os funcionários, que eu não tenho nada contra os funcionários, eu sei que eles têm seus direitos, mas a forma como o sindicato está agindo, ele perturba o ambiente e faz com que a parte mais importante, que tem que abraçar a causa em defesa da Codeca, que são os funcionários, não façam o dever de casa. Se tem dificuldade, se existe agora o anúncio de que não vai ser pago o 13º, os funcionários estão cientes de que a casa está caindo. E para a Codeca não ser extinta, eu não falo nem em privatizar, não ser extinta vai depender sim de um recuo do sindicato, que eles botem o dedo na consciência, que eles não estão agindo em defesa da Codeca, em defesa do Executivo, do Legislativo e da sociedade. Então, acho que esse é o ponto crucial, e que o sindicato, eu faço um apelo a eles que analisem e que vejam de uma outra forma. Porque eles, no meu ponto de vista, é a peça negativa fundamental para que a Codeca comece a se recuperar daquilo que nós sabemos no precipício, no abismo que ela se encontra. Era isso, meu muito obrigado. Vereador Fantinel. Obrigado, vereador Rafael. É muito importante a pauta que o senhor traz aqui. E talvez eu vou extrapolar um pouco. Quem sabe, né? Quem sabe a tristeza de uns não seja a solução dos outros. O que eu queria dizer é o seguinte: quem sabe agora os funcionários, vindo a saber que existe a possibilidade de não receber o 13º, talvez eles espremam o sindicato. Talvez eles digam, pô, agora nós não vamos receber o 13º por causa de vocês, porque vocês não quiseram aceitar um acordo que poderia garantir para nós o emprego e também o 10º. Talvez isso está vindo para bem. Talvez esse momento difícil, né, pode ser que faça eles acordar e enxergar finalmente qual é o grande problema que tem dentro da Codeca. E vou mais, não é na Codeca, em quase todas as empresas, que se chama sindicato. Obrigado, vereador. Marcon. Vereador Rafael, lhe parabenizar pelo tema. Eu queria só lembrar, o senhor falou uma coisa muito pertinente, né, que a gente tem que parar de pensar em alguns e tem que pensar na cidade. Eu acho que essa sua frase poderia dar uma capa boa amanhã para o jornal. Inclusive, é uma dica lá para o pessoal do jornal. Sobre o 13º, eu queria dizer também que eu tenho certeza que o pessoal do Sindilimp, os sindicalistas, eles não vão ficar sem o 13º. O deles, que foi lá pegado na contribuição sindical, eu tenho certeza que vai ser pago. Então, sabe quem que se ferra no fim de tudo isso? O povo e os trabalhadores, que acreditam em pessoas que dizem defendê-los, mas que na realidade só defendem seus próprios interesses. Então eu queria aqui reforçar o meu apoio à presidente Ellen. Se eu fosse ela, eu tinha pegado a minha malinha e ido para Porto Alegre de volta para casa há meses atrás. Ela é uma pessoa extremamente atenciosa. A gente recebe, todos os vereadores devem receber reclamação de lixo espalhado. Estava respondendo um agora, até podia botar o áudio. Vou ver se eu boto na minha declaração. Só que assim, ó, ela está sempre apagando incêndio, então se não tiver ajuda de lá de dentro, não adianta. E só para concluir, ontem eu recebi uma ligação que eu digo para vocês, foi a que mais me surpreendeu até hoje. Quando eu falei a primeira vez em privatização, um funcionário, que por óbvio não vou citar o nome, me ligou meio descascando, meses atrás. Ontem ele me ligou de volta, ele disse, Marcon, eu quero te pedir desculpa. Isso aqui está insustentável, precisa privatizar. Palavras dele, e está ali meus assessores que escutaram no Viva Voz para não me deixar mentir. O que aquele homem me xingou a vez que ele me ligou e o que ele falou ontem era de mostrar. Então, assim, ó, as pessoas estão cansadas, a gente realmente precisa resolver a situação, e o que mais me entristece foi o que eu falei. Nós vamos ter que aprovar outro aporte, porque a situação ela é insustentável. Muito obrigado, vereador Rafael. Obrigado, sua parte, vereador Scalco. Obrigado, vereador Rafael, parabéns pelo tema novamente. Eu trouxe a essa casa uma sugestão há uns 6 meses atrás sobre desmembrar a parte do lixo da parte de obras. Isso aí é uma solução que ou fazem ou a empresa não vai dar a volta. Segunda sugestão que eu vou dar hoje, adote uma lixeira grande. Vamos botar as empresas ajudarem a adotar, bota o adesivo da empresa, faça uma campanha para diminuir o custo. As empresas, eu acho que gostariam de ter uma lixeira inteira e para ajudar a Codeca a limpar a cidade. Obrigado, senhor.
Obrigado. Senhor parte, vereador Lucas. Eu estava escutando online e eu quero só destacar as palavras do vereador Felipe Gremmelmaier, porque eu acho que elas são fundamentais quando a gente pensa na soberania e na importância que a cidade tem. Enquanto grande parte das cidades do Brasil, de média e grande parte, discutem, né, o controle, a ampliação de serviços relacionados à água e ao lixo, nós vivemos essa situação complicada. Há de se ter uma posição clara do Executivo, e eu retorno aqui para concluir. O maior patrimônio da Codeca é o serviço que ela presta, e esse serviço prestado é fruto do trabalho dos funcionários. Os funcionários não são o problema. Os funcionários não são os problemas. Precisamos encontrar alternativa. Mas ninguém disse que eles são... Não, mas eu não disse isso. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu escutei em alguns momentos, e isso fica subentendido, de que às vezes parece que são os funcionários. E não são. Nós precisamos encontrar alternativas claras, objetivas e ágeis para que consiga sair desse problema. Para concluir, eu volto a reafirmar, e não falei isso, o servidor nenhum é o culpado. Só que foram muitos direitos adquiridos que chega num ponto que alguém está perdendo. E quem vai perder serão eles agora que não vão receber 13º, e principalmente a cidade que está aí, ó, engolindo lixo todo dia. E um fedor por todas as ruas, a cidade, o bueiro entupido. E digo mais o seguinte, eu quero ver o escândalo que vai ser a festa da uva se a gente não tiver esses contêineres aí nas ruas. Que a festa da uva, além das uvas no chão que vão estar esparramadas pela cidade, o lixo. E só para dizer, vereador, para dar um exemplo como o lixo é algo que motiva muitas pessoas, aqui na administração do Alceu, que era coordenador das reciclagens aqui do lixo, ele foi mexer, querer ajeitar as coisas, apareceu morto. Acharam ele morto lá na reciclagem. O caos do Celso Daniel. Quantos morreram? Era o delegado, era o garçom, era o prefeito. Todo mundo que se envolveu na história do lixo, todo mundo morreu. Então o prefeito abre o olho também. Aonde que ele vai mexer para se cuidar. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador.